Glória a Deus. Queridos, imagine a cena. Eu ia pedir para o nosso pessoal que manja disso, de evangelistas, fazer isso, mas eu estou preocupado com o tempo, então eu mesmo vou fazer, tá bom? Então imagine a cena. Eu tenho aqui uma pessoa que tem problema de visão, né? Ela não enxerga. E ela está andando sozinha numa rua e ali tem um buraco muito grande. Tem um abismo terrível, horroroso, cheio de bichos lá dentro. E ela está andando. E ela está vindo. E ela está andando. E ela vai cair. E ela vai cair, ela vai cair. Ok? Imaginaram a cena? Ok? Para o pessoal do lado de cá. Uma pessoa que não está enxergando. Ela não enxerga, ela tem problema na visão. E ela começa a andar. E à frente dela tem um abismo. E ela vai andando. E eu estou vendo isso. E eu estou vendo ela vai cair. E ela vai morrer se cair. Amém? Pegaram? Entenderam? Ok. Então agora vamos lá para a palavra do Senhor, né? Nessa cena, eu poderia me calar. Eu estou vendo essa situação. Estou vendo que ela vai se arrebentar. Mas eu poderia simplesmente me calar e permitir aquela tragédia. Por quê? Porque eu poderia pensar assim, né? Muitos de nós, hein? Muitos de nós. Poderia pensar assim, não, eu não vou me intrometer, porque eu poderia passar por um intolerante, eu poderia passar por um desrespeitoso às escolhas que aquele homem, aquela mulher fez. Mas se eu não alertar, se eu não falar para aquela pessoa, se eu não gritar, ei, cuidado, e ela não mudar a direção dela, não interromper, o que vai acontecer? Ela vai cair e ela vai se machucar, ela vai morrer, vai ser algo muito difícil. Então essa é uma situação se eu ficar calado. Agora, eu também posso encorajá-la, né? Olha, vamos pensando nessa situação porque é muito sério. Eu poderia simplesmente encorajá-la. Vai, é isso aí, uhul! Vai que você consegue, você é bacana, você é bom, você consegue. Eu ficaria muito bem na fita, não ficaria? Né? Eu não sei se vocês sabem o que é isso, ficar bem na fita, né? Mas tudo bem. Eu ficaria muito bem com aquela pessoa, ela se sentiria encorajada, edificada, né? E ela vai se estrumbicar. Agora, será que isso seria amor verdadeiro? O que vocês acham? Mas existe um medo muito grande no ser humano, em mim e em você, de corrigir situações, rotas, pessoas que estão indo para o buraco. Você sabe que ela está indo para o fundo de um buraco. Mas existe um medo muito grande de você, um medo muito grande em mim, de corrigir essas pessoas. Muitas vezes nós deixamos de advertir, de avisar essas pessoas, porque nós temos medo do quê? De magoá-las. Imagine uma pessoa querida sua, um parente seu, uma pessoa muito próxima. Você vê que o que ela está fazendo, para onde ela está indo, vai ser morte. Mas você tem medo de magoá-la, né? Às vezes tem frases desse tipo assim, fulano, cicrana, né? É tão gente boa. Se eu disser que ele está errado, que ela está errada, eu posso perder a amizade daquela pessoa. Afinal, tudo bem, nós todos temos defeitos, ninguém é perfeito, né? Então, eu vou deixar quieto. Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Queria que vocês imaginassem essa situação, porque eu acho que deve acontecer isso. Entre os seus amigos, na casa de vocês. Puxa, mas se eu falar tal coisa, essa pessoa, ela vai ficar magoada comigo, ela não vai mais me chamar para estar com ela não vai mais me querer na companhia dela. Ela pode até me excluir do grupinho de WhatsApp que só tem sacanagem. O
queria que vocês prestassem atenção em mim. É algo tão importante que eu estou falando. Então eu vou fazer uma oração agora. Que o Espírito Santo, que habita em cada um aqui, que tire toda distração nesse momento. Que a gente possa manter o foco na palavra que o Senhor tem para mim e para você nessa manhã. Então, esse medo, né? E outras vezes, nós temos medo também, não só de magoar aquela pessoa que nós amamos, apontando defeitos, apontando coisas difíceis na vida dela, mas nós também temos medo de ser visto pela comunidade, pela sociedade, como intolerantes. Então a gente vai e não fala nada, porque a gente tem medo de se tornar um intolerante, né? Por exemplo, a mídia hoje, televisão, rede social, o que mais da mídia? Um monte de coisa que tem por aí, né? A mídia hoje, ela frequentemente, ela nos acusa os cristãos. E é só você ligar na televisão, né? Tipo aquela que vocês sabem, né? Do Plim Plim e tudo mais, né? De preconceitos. Eles nos acusam de ser preconceituosos, de se posicionarmos contra certas ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Então nós somos rotulados, eu sou, tomara que você também seja, rotulado de obsoleto, de ultrapassado, de conservadores, radicais, intolerantes. Não é verdade? É assim que a mídia nos rotula? É, né? Então, agora o diabo, aquele fedido, aquele horroroso, aquele maldito, o inimigo de nossas almas, ele é muito astuto, ele é esperto. Veja bem, se ele conseguiu enganar Eva naquela situação do paraíso, um jardim fechado, onde a presença do Senhor se fazia natural e constante, se ele conseguiu enganar Eva naquele ambiente perfeito, quanto mais agora, nesse mundo tão corrompido, tão estragado, que é onde nós vivemos hoje. E a palavra de Deus, amados, ela é muito clara. A palavra de Deus é muito clara, é muito certeira. A Bíblia, ela não deixa dúvidas. Onde está a palavra de Deus aqui na Bíblia? Ela não deixa dúvidas, não existe dúvidas. Então nós vamos nos basear na Bíblia, né? Não deixa dúvida, é por aqui. Nesse final de semana que passou, o apóstolo Plínio, o apóstolo Silvio, o pastor Plínio, que esteve com a gente, eles foram muito firmes naquilo que o Senhor mandou que eles viessem dizer, né? Então, quem participou de todas as 4 ministrações, estão entendendo o que eu estou falando. Quem não participou, procure no YouTube para refletir sobre o que foi dito. É para nós, é para mim, é para você, né? É para nós aqui essas verdades. E cabe a mim, como pastor responsável por essa comunidade, dar sequência ao assunto que foi dito no final de semana passada. Então, vou ler com vocês Efésios na versão NVI. Me acompanhem, por favor. Efésios, capítulo 5, do verso 3 ao 7. Vamos lá, João. Entre vocês, olha o que Paulo fala aos Efésios. Entre vocês não deve haver nem sequer menção. Entre vocês não se deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, de qualquer espécie de impureza, nem cobiça, inveja, pois essas coisas não são próprias para vocês santos, vocês que são separados.
Olha o que Paulo fala, é muito pesado, amados. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Vou continuar. Porque vocês podem estar certos de uma coisa, podem estar certos disso: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum. Se eu me enquadrar nisso, eu estou entendendo que eu estou andando por um abismo e eu vou cair. E eu vou me arrebentar, eu vou morrer. Morrer para a vida eterna. Verso 6. Ninguém os engane com palavras tolas. Sabe quando o mundo fala, o que tem? Todo mundo faz. Qual o problema? Todo mundo transa. Todo mundo bebe. Todo mundo se masturba. Todo mundo fala mentira. Todo mundo engana, todo mundo rouba, todo mundo trapaça. O que tem? Isso é coisa de pastor. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Nós devemos lembrar sempre, amados, que nós, aqui, eu na minha vida particular, o Espírito Santo, Jesus, nós não somos contra as pessoas, mas contra o pecado dessas pessoas. Nós amamos as pessoas, mas nós odiamos o pecado dessas pessoas. Eu vou continuar com a palavra de Deus, porque assim, se alguém ouvir essa gravação, e quiser falar que eu sou intolerante, eu vou dizer, olha, intolerante é a Bíblia, intolerante é o nosso Deus. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso de 3 a 5. Depois vocês podem ouvir de novo essa mensagem. Se quiserem, volte à noite que eu vou repetir. Se quiserem, eu te passo o esboço. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 a 5. Paulo reforça isso que ele acabou de falar em Efésios. Agora ele fala para Tessalônica. Agora ele fala para Pindamonhangaba, para nós. Verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, separados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. O próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado. O que é paixão de desejo desenfreado? É quando você tem um desejo muito forte de fazer alguma coisa que não convém. É uma paixão, é algo muito forte. Você não consegue se controlar. E hoje o que nós vemos é terrível. E a Bíblia está falando isso. Nós não podemos ficar calados. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Uau! E ainda tem mais. Aqueles que gostam de levar a palavra de Deus a sério, aqueles que querem realmente ter uma vida honrosa, uma vida que depois daqui vai gozar eternamente com o Senhor, uma vida que não faça com que aquele ceguinho caia, se arrebente. 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, verso de 9 a 11, João. Verso de 9 a 11, nós somos advertidos aqui
que os que persistem nessa prática do pecado é muito grave, não herdarão o reino dos céus. Então, para onde eles vão? Se não vão herdar o reino dos céus? É um negócio muito pesado, muito pesado. Verso 9 diz assim: vocês não sabem, por acaso vocês não sabem que os perversos, aqueles que pervertem essa situação, os perversos não herdarão o reino de Deus? Então não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. Eu estou lendo a Bíblia. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Uau! Ah, Espírito Santo, vem nos tocando nesse momento, Espírito Santo, se nós nos enquadramos em algum desses itens, Senhor. Vem nos mostrando, vem nos revelando, vem nos dando força, vem nos dando coragem, para nós sairmos dessa e mais, para que a gente tenha coragem de alertar outros que nós sabemos que estão passando por essa situação. No verso 11, Paulo tinha certeza disso, o Espírito Santo tem certeza, eu também tenho. Assim foram alguns de nós, não vou colocar vocês, nós. Assim aconteceu com alguns de nós. Mas nós fomos lavados, glória a Deus. Nós fomos santificados, glória a Deus. Nós fomos justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, Espírito de nosso Deus. Amados, corrigir, correção é um ato de amor dificílimo. Dificílimo. Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe muito bem disso, como é difícil corrigir um filho, uma filha que está nessa situação. Como é difícil, mas Deus corrige, porque Ele ama. E se você ama, você tem que corrigir. Você não precisa ser reconhecido como um pai, uma mãe bonzinho, mas sim aqueles que realmente não deixaram os seus filhos cair no abismo e morrer. Seus irmãos, as pessoas que vocês têm relacionamento, que vocês amam. A disciplina dói, mas ela produz frutos de justiça e de paz. Vou mostrar na Bíblia também, Hebreus, capítulo 12, verso 10 a 11, nos lembra sobre isso, que a disciplina nos traz frutos de justiça e de paz. Vamos ler. Nossos pais nos disciplinaram por curto período. Quanto tempo nós disciplinamos, Mariette? Mateus e Rebeca? Mateus se casou com quantos anos, Mateus? 27. 27 anos nós disciplinamos ele ali dentro de casa. Rebeca se casou com 21, 22. 25. Casou já coroa, né? Vamos orar para que quem esteja com mais de 25 aqui também, que o Senhor venha, né? Amém. Eu também me casei já, mas nós disciplinamos até essa idade dentro de casa. Foi difícil, mas Hebreus aqui nos lembra, nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E no verso 11, nenhuma disciplina, não é fácil, Francisco, nenhuma disciplina pode ser motivo de alegria naquele momento, Oséias, mas sim de tristeza, é difícil. Dói mais na gente quando a gente põe um filho de castigo, não é verdade? Dói muito mais na gente. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, assim também nós devemos chamar a atenção daqueles que caminham para o abismo.
É melhor sofrer, né? O evangelista tem isso no coração. O evangelista que todos nós devemos ser, sofre muito com isso. É melhor sofrer a dor momentânea da correção do que colher as consequências eternas do pecado. A nossa responsabilidade, qual é a sua e a minha responsabilidade? Aqui é de todos. Eu vou dar uma olhadinha geral aqui nos olhos de alguns aqui. Vale para todo mundo. Ó, estou olhando, olha. É sua responsabilidade. Olha para mim, David. É sua responsabilidade. Estou olhando para você também, Arthur e Heitor. É sua responsabilidade. E não adianta disfarçar o olho, não. Olha para mim. Isso, olha para mim. Olha para mim. Olhou para baixo, não quis olhar para mim, mas o Senhor está falando com você. Isso aqui, olha, vale para todos aqui. Que o Espírito Santo convença cada um disso. Vale para todos que estão nessa sala. Por sua vontade própria ou não. O Senhor está falando. É nossa responsabilidade. Vocês querem ver? Eu quero que vocês agora entendam o que é responsabilidade. Eu vou ler agora um trecho muito pesado. Impróprio para menores. Muito pesado. Ezequiel, Bíblia. Ezequiel capítulo 3, verso 18 a 21. O Senhor, o Espírito Santo está cuidando de cada um aqui nesse lugar. Amém? Não se preocupem. Não se preocupem. Como diz o pastor Giovanni, no fim, tudo dá certo. Ezequiel 3, 18 a 21. Muito forte. Vai falar aqui que se nós não advertirmos quem está em pecado, nós seremos responsabilizados por sua morte espiritual. Nossa omissão pode custar uma vida eterna. Vamos ler. Deus falando. Quando eu disser a um ímpio, então, ele está falando daquela pessoa que está fora da palavra, um ímpio. Não estamos falando com pessoas que são consideradas justos, que estão na igreja, mas com ímpios. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, Deus falando, e você, eu, que estamos aqui, não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo, né, tentar convencê-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele. Então, se nós não o advertimos, aquele ímpio morrerá por seu pecado, por sua iniquidade. Mas para mim, diz Deus, você será responsável pela morte dele. Entenderam? Você tem que falar. Se você não falar, e está vendo, você se torna responsável por aquele sangue. Agora, verso 19. Se, porém, você advertir, você falar ao ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade, do seu pecado, dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da culpa. Verso 20. Agora também, para aqueles que estão dentro da igreja, para os considerados justos, os crentes. Também quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, Deus falando, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Ele pode ter sido bonzinho até os 65 anos de idade, né? Que nem eu. Mas ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Não vai adiantar nada. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Que peso, né? Eu acredito que alguns aqui nunca tinham lido isso na Bíblia, né? Está lá. Na Bíblia que você tem na sua casa, que está na sua mão, que está na internet. Talvez alguns, hoje, estejam querendo tirar
essa parte da Bíblia. Esse é um dos versos que devem ser retirados na próxima versão que estiver à venda nas lojas. Porque tem um grupo muito grande que está mudando a Bíblia, porque a Bíblia, ela é desatualizada, ela é intolerante, ela é radical. Verso 21. Se você, porém, advertir o justo, e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre da culpa. Agora, tem uma coisa, amados, sempre em amor. Então, atenção, pais, né? Papai, mamãe, irmãos, que estão entendendo que o outro está indo para o buraco, precisa ser em amor. Aqueles que me conhecem aqui sabem que eu choro nessas situações. Quando alguém aqui da igreja vai me procurar e me conta algo semelhante a isso, eu fico arrebentado. Eu fico muito triste. Pode ser que entre nós aqui esteja alguns que estejam pensando, puxa vida, como é que ele fala dessa maneira? Então pode saber que eu amo você, que estou falando dessa maneira e você está me ouvindo. Eu te amo. Eu quero te ver junto comigo, nos braços de Jesus, lá na eternidade. Eu não quero olhar lá de cima e te ver, puxa vida. Olha onde está aquela pessoa que eu amei tanto. Então essa correção, ela precisa ser feita, mas com amor. Com amor. Mesmo que às vezes as palavras são duras. O advertir aqui não é condenar a pessoa, nós estamos advertindo, nós não estamos condenando, nós não estamos mandando para o inferno. O advertir aqui é amar o suficiente para incomodar esse alguém, essas pessoas, por alguns instantes apenas. Por alguns instantes essas pessoas podem até te odiar, mas a fim de livrar essa pessoa de uma eternidade de sofrimento. Amados, o inferno, inferno, I-N-F-E-R, inferno, ele é real. Não é uma metáfora, não é uma historinha, não é invenção de pastores. Vamos abrir a Bíblia de novo. Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Esse verso, ele descreve o destino final do diabo e de todos os que seguem esse diabo para o tormento eterno, sem descanso e longe da presença de Deus. Diz assim o verso: o diabo que os enganava, ele foi lançado no fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Pastor, existe isso? Existe isso. Mas em contraste a isso, existe algo muito melhor. Quando a gente lê lá em Salmo 27, capítulo 4, no Salmo 27, verso 4, nós lemos assim que uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O amor verdadeiro é Deus. Em 1 João, no capítulo 4, verso 8, 1 João 4, verso 8, termina o verso dizendo, porque Deus é amor. Deus é amor. Mas o verdadeiro amor, ele não é permissividade, ele não é deixa fazer porque todo mundo faz. O amor verdadeiro não é permissivo. O amor verdadeiro se expressa
na obediência à palavra de Deus. 1 João capítulo 5, verso 3. 1 João capítulo 5, verso 3. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos. E Jesus disse lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 10 a 11. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, Jesus falando, e em seu amor permaneço. Verso 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Depois, se nós lemos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, nós vamos ver que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é perseverante, e é dessa maneira que nós temos que advertir, que nós temos que corrigir, que nós temos que falar, de maneira paciente, de maneira bondosa, de maneira perseverante. Se nós falarmos a verdade que está na palavra de Deus, mas sem amor, nós vamos cair no legalismo, nós vamos ser religiosos, que coloca regras para as pessoas seguirem, mas não existe amor. Então, sem amor, vira legalismo. Se pregarmos apenas o amor agora, sem colocar a verdade, então nós vamos cair na conivência com o pecado. Nós vamos ser coniventes. Aí nós vamos lembrar o que Ezequiel escreveu. Queridos, é pesado demais, mas eu ainda tenho mais um pouco. Eu vou encerrar com uma leitura, mas é uma leitura grande. Então, nem adianta os músicos subirem, porque vai mais um tempo para eu ler isso aqui. Amém? Quando estiver acabando, eu aviso vocês. Eu li esse texto, que foi escrito em 1963, já numas 2 ou 3 pregações que eu fiz. O título é O Arreio do Senhor. Arreio é aquele negócio que coloca no cavalo, né? Para você dirigir o cavalo de forma correta. Então, o trecho é assim. Você quer pipoca? Mamãe, leva ele lá para comer pipoca, que coisa. Isso, a Bia vai lá dar pipoca para você, pronto. Legal? É isso aí, Gu. E se sobrar eu também quero depois, tá bom, Gu? Então o trecho agora para vocês prestarem atenção. Vi a carruagem do rei. Numa estrada de terra, no meio de uma pastagem grande, estava uma bela carruagem, banhada em ouro, com esculturas lindas. Estava sendo levada por 6 cavalos musculosos, 2 na frente, 2 no meio e 2 atrás. Mas não estavam se mexendo, a carruagem estava parada. Não estavam puxando a carruagem. E eu não sabia por quê. Foi quando vi o dono deles debaixo da carruagem, na terra, com as costas bem atrás dos pés dos últimos cavalos, trabalhando em algo entre as 2 rodas dianteiras. A carruagem quebrou e aquela pessoa desceu para arrumar e estavam os cavalos paradinhos. Pensei comigo mesmo, puxa, ele está numa posição perigosa, porque se um daqueles cavalos desse um coice ou um passo para trás, poderia matá-lo. E se decidissem ir para frente, ou se assustassem, a carruagem passaria por cima dele, mas ele não parecia ter medo, porque sabia que esses cavalos eram disciplinados e não iam se mexer até que aquele homem desse a ordem. Os cavalos estavam batendo os pés, mas estavam impacientes. Os cavalos não estavam batendo os pés, nem estavam impacientes. E mesmo os sinos em seus pés, tinha sininho, não faziam nenhum tlim-tlim. Os enfeites da cabeça dos cavalos nem estavam se mexendo, estavam simplesmente quietos, aguardando a voz do mestre. Havia 2 potros, 2 cavalinhos novos em campo aberto.
Enquanto observava os cavalos arreados, notei 2 potros vindo do campo aberto e se aproximando da carruagem. Pareciam que estavam falando aos cavalos: venham brincar com a gente, temos muitas brincadeiras legais, venham apostar uma corrida com a gente e nos pegar. E com isso correram de volta para o campo aberto com os rabos erguidos, mas quando olharam para trás, para sua surpresa, os cavalos nem tinham se mexido. Os potrinhos não conheciam nada sobre arreios, não podiam entender por que os cavalos não queriam brincar. Então chamaram de volta. Por que não querem correr com a gente? Estão cansados? Estão fracos? Não têm força para correr? Vocês são sérios demais. Precisam de mais alegria em suas vidas. Mas os cavalos não falavam uma palavra, não batiam os pés, nem mexiam as cabeças, porém ficavam atentos e quietos, calmos e esperando a voz do mestre. De novo os cavalinhos os chamaram: por que ficam aí no sol quente? Venham para cá à sombra dessa árvore, vejam como esta grama é gostosa, vocês devem estar com fome, venham para andarmos nos pastos verdes e gostosos. Parecem ter sede, venham, beba água das nossas correntes refrescantes. Porém os cavalos não respondiam nem com um olhar, mas ficavam quietos esperando a ordem de ir avante com o rei. Então a cena mudou e vi cordas caírem sobre os pescoços dos cavalinhos, que foram levados para o curral do mestre para treino e disciplina. Como ficaram tristes quando foram tirados das pastagens verdes e colocados dentro do confinamento no curral, com areia seca e com uma cerca alta. Os potros correram de um lado para o outro buscando uma saída, mas descobriram que estavam presos dentro desse lugar de treinamento. Então o treinador começou a trabalhar com eles usando o seu chicote e sua rédea. Era o fim para eles, que em todas as suas vidas foram acostumados com a liberdade. Não podiam entender a razão desse tormento, a disciplina terrível. Que grande crime eles tinham feito para merecer isso? Poucos sabiam sobre a responsabilidade que os aguardavam depois de se submeterem à disciplina e obedecerem perfeitamente o mestre. Completando o treinamento, só sabiam que esse processo era a coisa mais horrível que já tinham passado. Aí o texto fala sobre submissão e rebelião. Um dos potros, eram 2, um dos potros rebelou-se debaixo do treinamento e falou: isso não é para mim. Quero a minha liberdade, a pastagem verde, as correntes de águas frescas. Não vou ficar nesse lugar cheio de limites. Esse treinamento é horrível. Então, achou uma brechinha e pulou a cerca e correu alegremente de volta para as pastagens verdes. Fiquei atônito, mas o mestre o deixou e não foi atrás, mas dedicou o seu tempo para aquele outro potro que ficou. Este cavalinho, apesar de ter a mesma oportunidade de escapar, decidiu submeter à vontade do mestre e aprender os seus caminhos. E o treinamento ficou mais difícil do que nunca. Porém, ele aprendia mais e mais como obedecer até o menor desejo do mestre e corresponder à sua voz calma. Percebi que se não houvesse treinamento ou provas, também não haveria submissão ou rebelião por nenhum dos potros. No campo, não tinha essa opção de ser rebelde ou de ser submisso. Eram sem pecado na sua inocência. Mas quando foram colocados em lugar de treinamento, prova e disciplina, veio à tona aquilo que estava escondido nos corações deles: a obediência de um e a rebelião do outro. E mesmo que pareça mais seguro não vir ao lugar de prova e disciplina pelo risco de ser achado rebelde, percebi que sem isso não poderia ter o compartilhar da sua glória, nem o relacionamento do pai para o filho. Finalmente o tempo de treinamento se completou. Será que agora haverá de ser recompensado com a liberdade? De voltar aos campos? Ah, não. Mais confinamento. O arreio seria colocado sobre seus ombros.
agora não tinha mais nem liberdade de virar de um lado para o outro no curral, porque no arreio só podia se mexer quando o mestre falasse. E até o mestre falar, ele ficaria quieto. A cena mudou. Eu vi o outro potro no monte, mastigando um pouco de grama. Estava passando pelos campos a carruagem do rei, dirigida por 6 cavalos. O cavalinho ficou maravilhado ao ver que na frente, à direita, vinha o seu irmão, agora forte e maduro por causa do bom milho do estábulo do rei. Também viu no seu irmão o ouro que brilhava, os enfeites sobre a sua cabeça, os sinos tinindo nos seus pés, e entrou a inveja no seu coração. E ele falou consigo mesmo: por que meu irmão é honrado assim, e eu negligenciado? Ele nunca colocou sinos nos meus pés, nem enfeites na minha cabeça. O mestre nunca me deu responsabilidade de levar a sua carruagem, e nem usar o arreio dourado. Por que escolheram o meu irmão e não a mim? E pelo Espírito Santo a resposta veio a mim enquanto vi essa cena. Porque um se submeteu à vontade e disciplina do mestre, e o outro se rebelou. Pois por essa razão, um foi escolhido e o outro foi colocado de lado. Uma seca terrível na terra. Então viu uma grande seca apoderar-se da terra. A grama morreu e ficou marrom. As águas não cobriam mais, deixando só pequenas, não corriam mais, deixando só pequenas poças de água suja aqui e ali. Vi o pequeno potro. Me abismei ao ver que parecia nunca crescer ou ficar maduro. Enquanto corria de lá para cá pelos campos, procurando corrente de água fresca e pastos verdes, mas não achava. Corria, rodando em círculos, procurando encontrar algo para saciar o seu espírito faminto, mas havia fome na terra, e águas frescas e os pastos de ontem já não existiam mais. Então vi uma grande seca. Um dia, o potrinho parou num monte, com as pernas enfraquecidas e sem forças, e ficou pensando aonde procurar comida e como achar força para continuar. Parecia que não existia mais esperança de força. Parecia que não existia mais esperança, porque toda a força gasta em achar comida e água só servia para cansar mais e gastar o pouco de força que ele ainda tinha. E de repente ele viu no caminho a carruagem do rei, sendo levada por 6 cavalos grandes, e viu o seu irmão gordo, forte, musculoso, belo, e com o pelo brilhante de tanto cuidado. O seu coração admirou-se, e perplexo ele gritou: meu irmão, onde você acha comida para se manter tão forte e gordo nesses dias de fome? Tenho corrido a todo canto, na minha liberdade, na busca de comida e não acho. Onde naquele confinamento horrível você tem achado comida durante a seca? Por favor, me diga, eu preciso saber. E então a resposta veio de uma voz cheia de vitória e de louvor: na casa de meu mestre, há um lugar secreto. Há um lugar secreto no confinamento e limitações dos seus estábulos, onde ele me alimenta com as suas próprias mãos. Suas provisões nunca faltam e as suas correntes de água nunca secam. A disciplina dói. A disciplina muitas vezes nos torna ridículos para a pessoa que está sendo disciplinada. Mas quem ama, disciplina.
Quem ama, corrige. Uma historinha escrita aí em 1963, mas que eu acho que ela vale para hoje, para a nossa vida. Por que que nós vemos tantas pessoas terminando tão mal a sua vida? E por que que nós vemos tantas outras terminando tão bem a sua vida? A vida aqui. Porque existe uma eternidade pela frente, que vai ser muito mais importante do que essa vida que a gente dura aqui, 100 anos, 80 anos, 50 anos. Quando a gente vê alguém como aquele cavalinho, o irmão dele que aceitou a disciplina, está robusto, está forte, está saudável. O que a gente pode pensar hoje? Aquele que tem uma família saudável, que tem paz, que consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo à noite. Aí às vezes a gente fica com inveja. Então esse é o nosso tempo, independente da sua idade. Esse é o tempo de nós nos sujeitarmos à disciplina do Senhor. A nos sujeitarmos ao arreio que o Senhor coloca em nós. Que muitas vezes parece tão absurdo. Todo mundo faz, por que que eu não posso fazer? Porque você é amado, você é amada de Deus e Ele quer o melhor para você. É por isso que você não pode. Sabe, no final vale a pena. Só que não é só o finalzinho, tudo isso para viver mais 5 anos bem, não. É tudo isso para viver a eternidade bem. E a começar aqui na terra. Sabe, queridos, dando um testemunho meu aqui, Camilo, 65 anos de idade. Eu estou tão bem com a minha família, com a minha consciência, com o meu Deus. Eu tenho a certeza absoluta da salvação. Quanto eu já errei muito, mas um dia eu resolvi me submeter à disciplina do meu Senhor. Isso mudou completamente o resto da minha vida.